Sejam bem-vindos à 5ª Semana Institucional do TRT da 8ª Região, evento que se destina ao congraçamento de magistrados e servidores da área judiciária, sua integração e atualização, possibilitando o compartilhamento de boas práticas e experiências vivenciadas pelos grupos. Dando continuidade à nossa programação, apresentaremos a palestra Segurança no Trabalho e a Reforma Política, a ser proferida pelo excelentíssimo juiz Guilherme Guimarães Feliciano, membro do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O doutor Guilherme Guimarães Feliciano é professor associado do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP, livre docente em Direito do Trabalho e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, juiz do trabalho titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté, em São Paulo, doutor em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, coordenador do curso de especialização, pós-graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho da Unital. Tem extensão universitária em Economia Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, para o biênio 2017-2019, e membro dos conselhos editoriais das revistas da ANAMATRA e do TRT da 15ª Região. Ainda é membro vitalício da Academia Taubateana de Letras. Senhoras e senhores, com a palavra, Sua Excelência, o juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Meus caros, uma boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer aqui esse gentil convite que foi feito pelo meu amigo desembargador Gabriel. Cumprimentá-los todos na pessoa do desembargador Gabriel e também do meu querido amigo Pedro Tupinambá, presidente da Matra 8, que está por aí em algum lugar. Meu querido Serjão, uma honra, enfim, tê-los todos aqui para me ouvirem um pouco. Eu tenho sempre buscado, na medida do possível, aceitar estes convites, até para que depois eu possa, particularmente, falar com os juízes. Então, hoje ainda, combinei com o doutor Pedro, se tudo der certo, estarei com a presidente para tratar de alguns assuntos aí de interesse da magistratura do trabalho. Mas, de todo modo, neste momento, o que me cabe fazer é tratar deste tema aqui, saúde e segurança do trabalho na reforma trabalhista. É claro que eu vou falar muito mais por mim, ou seja, a minha visão de mundo, a minha compreensão desta questão, do que propriamente pela ANAMATRA, pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A ANAMATRA tem posições públicas a este respeito, estão dadas nas suas notas, nas teses dos congressos nacionais dos magistrados do trabalho, mas aqui eu vou me permitir ir um pouco além para trazer a vocês algumas reflexões que são minhas. Este aí sou eu. E eu primeiro digo aos senhores que me foi dado o prazo de 60 minutos, tentarei me ater a este prazo. Quem me conhece sabe que isso é sempre um problema, espero que não seja hoje, para que os senhores não se cansem muito. Eu começo, já que o contexto da minha fala diz com o tema geral aqui da nossa semana institucional, que é o direito do trabalho em tempos de crise, eu começo discutindo com os senhores alguma coisa a respeito da suposta crise, ou da crise real, enfim, que nos levou, pelo menos do ponto de vista da retórica legislativa, que nos levou à reforma trabalhista, nos levou à Lei 13.467, de 2017. E aí eu posso falar algo da experiência
de nós que estávamos à altura na direção da ANAMATRA. Durante toda a tramitação, eu era ainda o vice-presidente. Eu tomei posse como presidente e, no mês subsequente, aprovou-se a reforma trabalhista. Mas acompanhamos todos os andamentos legislativos, e o que nós mais ouvíamos a respeito da necessidade da reforma, especialmente naquela sua concepção originária, que era de fazer prevalecer o negociado sobre o legislado, era nisto, basicamente, que consistia a reforma no PL 6787. Eram 7 artigos que, basicamente, cuidavam do negociado sobre o legislado e mais alguma coisa de comissão de fábrica. Depois, estes 7 artigos se transformaram em 117 artigos modificados sobre os mais diversos temas. O presidente do TST disse hoje, se eu não estou enganado, em uma entrevista que saiu publicada na Folha de São Paulo, que isto é prova da demanda reprimida que havia no Congresso. Não sei se isso é prova de demanda reprimida. Sei que isso é prova de ausência de diálogo. Porque o que nós debatíamos na Câmara dos Deputados era um projeto de lei de 7 artigos. E é isto que foi objeto das audiências públicas. De repente, o relatório vem com 117 artigos alterados para aprovação quase que imediata, porque, afinal, o debate já havia acontecido. E depois, no Senado, embora o relator à altura, senador Ricardo Ferraço, reconhecesse vícios no texto, o discurso era o de que, abro aspas de novo, o Brasil tinha pressa e, em função disso, não haveria como se debater mais. A reforma seria aprovada tal qual deliberada na Câmara dos Deputados, segundo o relatório do deputado Rogério Marinho. E assim foi. Desde o relatório Marinho até a sanção pelo presidente da República, não se alterou uma vírgula. Portanto, só houve debate antes disto. E o debate que houve antes disso foi para o PL original, que tratava de 7 artigos. Então, repito, não sei se isto representa ou não uma demanda reprimida, se isto permite visualizar algo que, de alguma maneira, tenha atendido a um reclamo de cidadania. Acho que não, mas o fato é que diálogo sobre o que se aprovou, ou sobre tudo que se aprovou, não houve. E as razões desta pressa toda, e especialmente da necessidade da alteração, era aquilo que os senhores já conhecem. A CLT era muito antiga, é de 1943, como se mais de 70% do texto já não tivesse sido alterado por leis posteriores, especialmente a partir dos anos 70. E também de que era preciso flexibilizar, porque o peso do custo trabalhista tornava a empresa brasileira pouco competitiva, especialmente no cenário internacional. Também tornava o Brasil desinteressante para investimentos. Portanto, o vilão era o direito do trabalho. Por isso eu trago este dado, para que nós analisemos um pouco esta informação. Este gráfico foi elaborado a partir de informações do Banco Mundial e de outros órgãos que analisam as finanças mundiais. Eu retirei especificamente o gráfico de uma série de documentos da Unicamp, do CESIT, do Instituto de Economia da Unicamp, mas a base de dados está ali apontada no final, considera inclusive elementos que vieram de agências como o Banco Mundial, Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts e por aí vai. Então, são dados oficiais, por assim dizer. Esses dados consideram 2 linhas, como os senhores estão vendo aí. Uma linha azul escuro, que é a produtividade média da empresa mundial, desde 1948 até mais ou menos 2011.
E a linha azul claro, que indica a compensação real da hora trabalhada. Vejam lá, Real Hourly Compensation. A compensação real da hora trabalhada, ou seja, em relação à riqueza criada pelo trabalho, o quanto foi devolvido ao trabalhador em termos de direitos. É isto. E aí os senhores vão, e volto a dizer, com dados mundiais, não é? Porque a ideia é exatamente ter uma perspectiva global de como essas coisas evoluíram. Partíamos, neste gráfico, de 1948. Vejam que em 1948, digamos, o modelo econômico dominante era outro. Nós ainda estávamos fortemente influenciados, eu digo o mundo, né, por políticas de perfil neo-keynesiano, intervenção do Estado na economia, inclusive para fomentar a atividade econômica, que foi algo muito necessário, inclusive para a reconstrução dos países destruídos após a Segunda Guerra. Todas as políticas engendradas em torno do Plano Marshall, do Plano Japão, todas elas consideraram a intervenção do Estado na economia. Os senhores percebem, então, que neste primeiro momento, estas duas linhas evoluíram mais ou menos no mesmo ritmo, ou eu poderia dizer quase no mesmo ritmo. Em algum momento, inclusive, lá na altura de 1958, o crescimento percentual da compensação real da hora até foi superior ao da produtividade da empresa. Estávamos, então, sob os postulados econômicos de Bretton Woods. No final da década de 60, vejam, no final da década de 70, isto começa a mudar. Aliás, em meados da década de 70. Tivemos o grande choque do petróleo, o Brasil sentiu fortemente estes efeitos, né? Foi o fim do chamado milagre brasileiro, e o modelo econômico dominante começa a mudar. Final dos anos 70, início dos anos 80, tivemos o thatcherismo. Né? Margaret Thatcher, a dama de ferro na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos. Uma outra visão econômica disso que hoje nós, mais comumente, chamamos de neoliberalismo, que se consolidaria no chamado consenso de Washington. Uma outra visão da economia, de um Estado que deveria interferir pouco, que deveria apenas regular a partir de agências, né? O Brasil assimilou muito esta ideia, especialmente nos dois períodos de governo do Fernando Henrique Cardoso, quando nós começamos a ter agências, inclusive incorporando papéis que antes eram de ministérios. E, nesse sentido, portanto, um Estado menos presente na economia e na vida do cidadão. Vejam, o que isso tem a ver com o direito do trabalho? Tem a ver que o direito do trabalho, aprendemos todos nós nos bancos das faculdades, é um direito de perfil intervencionista. Assim nasce o direito do trabalho, lá na viragem do século XVIII para o século XIX, e assim ele chega até nós. É um direito de intervenção. Para utilizar aquela expressão tão repetida do professor Maurício Godinho, para se estabelecer um patamar civilizatório mínimo, o Estado intervém e dita que patamar é este. E não admite negociações para baixo. E se as admitir, apenas no plano coletivo e de modo absolutamente excepcional. Então, quando eu começo a ter uma outra visão de mundo no campo da economia, de um Estado mínimo, vejam, a linha ideológica sinalizará para um direito do trabalho menor, porque significa um Estado menor. Eu cheguei a ouvir isto do próprio presidente do TST em uma audiência pública. O melhor Estado é o menor Estado. Mas aí os senhores percebem, então, que a partir ali de final da década de 70, as linhas começam a se separar. Vejam. Eu ainda tenho um crescimento percentual na compensação real da hora
em relação a 1948, pelo menos até 1978. Depois eu tenho uma breve queda e basicamente uma estabilização. Então a compensação real da hora, por assim dizer, não evoluiu mais, estagnou percentualmente. Já a competitividade da empresa, ou a sua produtividade, né, que deságua em competitividade, a sua produtividade subiu mais ou menos no mesmo ângulo. Então percebam que se nós formos buscar o discurso econômico, nós teríamos talvez mais razão para pedir uma legislação mais interventiva, que permitisse aquele equilíbrio original, e não o contrário. Do ponto de vista do perfil global das empresas, a produtividade seguiu mais ou menos no mesmo ângulo, chegando ali, ó, em relação a 1948, a 254,3%. Já a compensação real da hora, ou seja, a devolução da riqueza criada por meio de direitos trabalhistas, vai estagnar no final dos anos 70 e chega ali em 2011 a 113,1% em relação ao que era esta compensação em 1948. Então, pelo menos no perfil mundial, o dado econômico mostra exatamente o contrário do que se dizia. A produtividade da empresa ia muito bem, obrigado. O que estava estagnado era o percentual de compensação da riqueza criada pelo trabalho por meio de direitos. Curiosamente, é neste período em que eu começo a ter um discurso de que é preciso flexibilizar, etc. E aí tivemos todas as reformas trabalhistas de que os senhores têm notícia nos últimos tempos. A mexicana, a espanhola, a italiana, que ainda está acontecendo, a portuguesa, a grega e a brasileira. Tudo isso para lhes dizer, portanto, que talvez essas reformas tenham muito mais a ver com visão de mundo do que com necessidade econômica. E aí vamos falar um pouco, então, do nosso tema principal, que é saúde e segurança do trabalhador. Vamos ver alguns dados aqui também. Primeiro, o que tem interferido muito severamente neste quadro? Pensando aqui no mundo dos fatos, antes de ingressar na análise do texto legal. Especialmente, eu diria, as novas formas de contratação e gerenciamento. Eu diria que o maior impacto dos últimos tempos, né, quando já se fala em indústria 4.0, etc., o maior impacto deriva disto, de novas formas de contratação e de gerenciamento. E também, neste contexto, novas tecnologias que são introduzidas para isto. Expressões que estão na moda: downsizing, diminuir o tamanho das unidades produtivas, simplificar os processos, outsourcing, que é uma expressão bonita para terceirização, subcontratation, idem, just-in-time delivery, né? Nós tínhamos no modelo fordista a ideia do estoque, just in case. Produzia-se mais do que derivava da demanda e se guardava. Com o advento do toyotismo e do próprio volvismo e do que veio na sequência, chegamos ao just-in-time. Eu não tenho estoques, eu basicamente produzo de acordo com a demanda, porque eu estou falando de um modelo de acumulação flexível. Eu consigo adaptar a minha produção à necessidade da demanda, coisa que no Fordismo originário não era possível, porque era um modelo engessado. Agora ele é flexível, mas para que ele seja flexível, os modelos de contratação também têm de ser flexíveis, também têm de se ajustar às necessidades da demanda. E a própria ideia de organização limpa, não é? Clean organization. Cada vez mais eu vou superando aquele modelo fordista, que foi a base da nossa CLT, e vou caminhando para um outro modelo, que deveria ter esquemas jurídicos de proteção muito próprios.
Na primeira conversa que eu tive com o Rogério Marinho, disse isso a ele, que, na minha percepção, era importante, sim, modernizar a legislação trabalhista, mas modernizar de verdade. Olhar para esta realidade e buscar esquemas jurídicos que pudessem contemplá-las. Coisas como o teletrabalho. Mas a reforma tratou do teletrabalho. Não disse quase nada de útil, né? Comparem, para terem percepção da utilidade, comparem o que está na Lei 13.467 sobre teletrabalho e o que está no Código do Trabalho português, por exemplo. No final das contas, o que se introduziu foi basicamente para dizer, olha, são de fato empregados, e já não se discutia isto, desde aquela alteração no início dos anos 2000, que previa subordinação também na hipótese de trabalho à distância, por meios telemáticos, etc. E se previu que este trabalhador, curiosamente, misteriosamente, não terá direito a horas extras, mesmo que seja possível controlar a sua jornada, o que para mim é inconstitucional. A razão pela qual o trabalhador externo está no regime do artigo, está fora do regime de jornada e, portanto, está no regime de exceção do artigo 62 da CLT, isto toda a jurisprudência e a doutrina sempre disseram, é a de que a sua jornada não pode ser razoavelmente controlada. Tanto é que, se puder, ele tem este direito. Era a grande polêmica dos motoristas carreteiros, que todos os senhores já enfrentaram aí nos fóruns da vida. Se é possível controlar, ele tem direito constitucional a uma limitação de jornada. Para o teletrabalhador, não. A reforma nem se preocupou se é ou não é possível. Ele simplesmente não tem direito a horas extras. Não tem porquê. É uma discriminação que a lei fez e, a meu ver, não podia ter feito, não nesses termos. Mas esta foi a única inovação que realmente surgiu em relação ao teletrabalho. E outras coisas tantas com as quais estamos convivendo, simplesmente seguem à margem da lei. E o trabalho em regime de crowdsourcing, ou seja, aplicativos, em que, no final das contas, a multidão se torna, ao mesmo tempo, produtora e consumidora de serviços. Caso do Uber. Esta questão é trabalhista também. Não estou dizendo necessariamente para se reconhecer vínculo, mas, identificando-se esta nova situação, há que se ver as questões ligadas à saúde e segurança do trabalho, há que se ver as questões ligadas a direitos sociais mínimos, como na Espanha há um estatuto do trabalhador autônomo, para aquele trabalhador autônomo economicamente dependente, matéria do direito do trabalho. Isto era novidade. É cada vez mais comum, por exemplo, em companhias aéreas, que os trabalhadores sejam submetidos a testes genéticos admissionais, para que se saiba se eles são portadores de doenças degenerativas que possam comprometer o investimento da empresa. Porque a empresa dará horas e horas de voo treino para aquele trabalhador, que vai ser ali, no futuro, um comandante, e, de repente, ele desenvolve uma doença degenerativa em poucos anos e isto compromete o investimento da empresa. Então, a empresa quer saber se ele tem esta propensão. A questão é, ela pode saber? O que mais revela um teste genético, além destas doenças? Doenças que muitas vezes nem o trabalhador sabe que tem predisposição a ter. Como fica, esta expressão é da doutrina portuguesa, a sua privacidade genética. E a questão dos controles, os controles audiovisuais, que transformam muitas vezes a vida do trabalhador em um verdadeiro Big Brother Brasil. A questão dos controles telemáticos. Estas coisas todas poderiam e deveriam ser objeto de uma reforma trabalhista, mas nada disso foi objeto da reforma trabalhista. A reforma trabalhista olhou para o outro lado e tentou desconstruir algumas coisas que já estavam densificadas na nossa realidade social. Daquilo que havia a modernizar, muito pouca coisa se modernizou. Então, estas realidades que afetam diretamente a saúde do trabalhador, praticamente não foram
objeto de uma preocupação específica. E aí, que dados nós temos a este respeito no mundo? E aí eu vou fazer aqui um exercício temporal com os senhores. Vejam, eu pego primeiro dados de 2002, dados da própria Organização Internacional do Trabalho. Nós tínhamos ali, em média, era a estimativa da OIT, 5 mil pessoas morrendo diariamente durante o trabalho, portanto, no início do século XXI. Somente no mercado formal, porque a ideia é de que tivéssemos, para cada morte, 3 subnotificadas. Então, a valer aí a estimativa da OIT, multipliquem esses 5 mil por 3, né? Então, para cada morte, nós teríamos, aliás, teríamos de somar ali mais 15 mil subnotificações. Então, a se considerar esta percepção aqui, eu teria, para cada 5 mil pessoas mortas por ano, formalmente, oficialmente, mais 15 mil mortes subnotificadas no trabalho. Isto é o que nós teríamos no início do século XX. Doenças profissionais do trabalho, 160 milhões de pessoas por ano em todo o planeta. E como é que isto evoluiu? Vejam, a tecnologia evoluiu, a medicina evoluiu, não é isto? A legislação trabalhista supostamente evoluiu. Dados da OIT deste ano, 28 de abril de 2017. Os senhores sabem que 28 de abril é o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho. Então, acompanhem o site da OIT, em abril de todo ano, os senhores vão ter sempre ali uma informação muito atual sobre as questões de saúde e segurança do trabalho. Neste ano, a OIT divulgou que